eu fiquei tão surpresa quanto vocês, tá? Na quinta-feira, o bispo falou que ia chamar um jovem, ele falou o nome de todo mundo, menos o meu. Eu falei, então, vou descansar, não vai ser eu. Aí na quinta, antes de dormir, eu falei, vou dormir tranquila, não vai ser eu. 5 minutos depois chegou a mensagem, fui ver no dia seguinte, falei, meu Deus, não acredito. Meu Deus, não acredito. Aí ontem eu passei o dia inteiro assim. Toda vez que eu lembrava, Senhor, não acredito. Aí passava, Senhor, não acredito. Mas amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Melhorou. 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 31. Amém? Diz assim: alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar com ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus seja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Somente até aqui. Amém? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, te dou graças por este dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de abrir os olhos esta manhã. Obrigada pelo fôlego de vida, meu Pai, que o Senhor soprou sobre nós. Obrigada, meu Pai, por cada vida que está aqui. Porque eu sei, meu Pai, que cada um que está aqui foi conduzido e compelido pelo Senhor, meu Pai. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade, meu Pai, de crescer ministerialmente, meu Deus. Meu Pai, eu não sei falar, mas que a Tua palavra, meu Deus, venha ser colocada na minha boca. Que assim como o Senhor falou, meu Pai, através de Jeremias, através de Isaías, que o Senhor fale através de mim também, meu Pai. Porque eu sou o Teu vaso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar. A história de Davi é uma história bem conhecida. Davi era filho de Jessé. Ele era o filho mais novo de 8 irmãos. E ele era bastardo. Ele era um filho extraconjugal de Jessé. E por esse motivo Jessé não gostava que ninguém não queria que ninguém conhecesse ele. Por esse motivo, Davi foi colocado para trabalhar no campo, cuidando das ovelhas, cuidando ali das coisas do pai dele, a parte de tudo. Tanto, ele era tão desconhecido que nem mesmo Samuel sabia da existência de Davi. Samuel, quando vai ungir Davi a rei, ele fala para Deus assim, mas Senhor, acabou os filhos de Jessé já vieram, né, nenhum deles. E é quando ele pergunta para Jessé, mas não tem mais ninguém? E aí Jessé se lembra de Davi e manda chamá-lo. Ou seja, o profeta Samuel não sabia da existência de Davi. E a primeira coisa que
me faz pensar na história de Davi é que muitas vezes a gente recebe algo, recebe uma profecia, recebe uma palavra diferente de Deus e já quer sair para... Não, Senhor, eu recebi, agora eu já vou colocar para arrebentar. Só que com Davi foi o oposto. Ele recebeu uma unção de rei e teve que voltar para o campo. A história diz que Davi, os historiadores, dizem que Davi tinha cerca de 15 anos quando ele foi ungido a rei. E 30 quando ele sentou no trono. Ou seja, se passaram 15 anos dele simplesmente não cumprindo aquilo que Deus tinha para ele. E essa é a primeira lição que a história de Davi me traz. Não tem como sentar no trono sem antes ter conhecido a Cristo. Porque o motivo pela qual Davi não se corrompeu, apesar de todas as coisas, o motivo pela qual Davi se arrependeu de todos os seus pecados e tinha uma intimidade com Deus, não foi porque ele era rei, era porque ele tinha um secreto com o Senhor enquanto ele estava no campo. Você pode dar glória, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Dá glória, igreja! Isso, dá glória! Era porque Davi, ele tinha um secreto, ele tinha uma intimidade com o Senhor. E é exatamente isso que o Senhor busca de nós. Não é no altar, não é na frente dos holofotes, não é na frente de ninguém que se constrói intimidade. É no secreto, é no lugar onde ninguém vê. Uma coisa que eu acho muito interessante é que o Senhor Jesus, toda vez que ele realizava um milagre, ou pelo menos na maioria das vezes, ele nunca ficava ali com a multidão para receber a glória, para receber a adoração. Todas as vezes, ele sempre realizava os milagres e ia para o monte orar. Ou então ele falava para os discípulos, pega o barco, vai para lá, porque eu vou ficar aqui um tempo recluso. E eu, uma vez lendo isso, eu perguntei para o Senhor, eu falei, Espírito Santo, por que disso? Por quê? E o Espírito Santo ministrou isso no meu coração e falou, porque não é na frente da multidão que se constrói intimidade. Você pode até realizar milagres para uma multidão, mas você se enche no secreto. E aqui o altar tem que ser uma extensão daquilo que você já construiu. Aleluia. Essa é a primeira lição que Davi nos traz. A segunda lição é que é no secreto que nós enfrentamos provações que muitas vezes as pessoas não sabem. Davi, ele fala para Saul que ele já tinha matado leões e ursos. E eu imagino que Davi não era o tipo de pessoa que tinha intimidade o suficiente com a sua família para sentar na mesa à noite, na hora do jantar, e contar como que foi o seu dia. E contar que, nossa, pai, hoje eu matei 3 leões e 2 ursos. E foi assim, assim, assim. Eu imagino que Davi não tinha essa intimidade. Mas ele tinha intimidade com o Espírito Santo. E ele sabia que enquanto ele estava ali sozinho, o Espírito Santo estava com ele. Aleluia. E eu não sei como que é a sua intimidade com o Senhor, mas eu também não vejo Davi como um murmurador. Lá no campo, no meio das ovelhas, ele murmurando e reclamando, falando, nossa, Senhor, mas por que o Senhor me fez nascer então? Se era para ficar aqui no campo sozinho, era melhor nem ter nascido. Eu não vejo Davi fazendo isso. Pelo contrário, na verdade, os historiadores dizem que Davi escreveu o Salmo 23 enquanto ele estava no campo cuidando das ovelhas. E isso é uma lição para nós, porque muitas vezes nós somos murmuradores. Eu mesma, muitas vezes, estou andando na rua e falo, Senhor, eu queria tanto um carro. Por que não posso ter um carro? Por que não sei o que? E começa a murmurar e tal. E na hora o Espírito Santo sempre vem e fala, é por isso. Aleluia. Respondeu a sua pergunta. Fala, Jesus. Eu não gostaria de ficar do lado de uma pessoa que está o tempo todo aqui. Nossa, mas você... Por que você não me ajuda? Nossa, mas você é só assim, que não sei o que não sei o que lá. Eu particularmente ia falar, dá um tempo. Sai daqui. E eu imagino que Davi também não era assim. Eu imagino que Davi, ele gostava de estar ali com o Senhor. Que ele tinha prazer em cuidar das ovelhas, assim como o Espírito Santo, como o Senhor cuidava dele. E é exatamente isso que fala no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E era isso que Davi vivia. O Senhor era o pastor de Davi. E essa é a segunda coisa que eu vejo. Aleluia. Pode dar glória. Glória a Deus.
E é no secreto que o Senhor nos prepara para viver coisas maiores. Por muitas vezes nós enfrentamos provações que ninguém sabe. Às vezes a gente comenta com um amigo próximo, às vezes a gente comenta com o bispo, com a bispa, que são líderes espirituais, mas às vezes ninguém sabe. Às vezes só o Senhor sabe das nossas lágrimas, daquilo que nós conversamos no secreto. E é o que fala em Mateus 6,6, quando for orar, entre no seu quarto e feche a porta. Porque é o Senhor que te vê em secreto, Ele vai te reconhecer. E é exatamente isso que Davi estava vivendo. Ele não tinha apoio da sua família. Ele não tinha reconhecimento nenhum da sua família. Então, essa é a terceira lição que Davi me traz. Muitas vezes nós buscamos reconhecimento do homem, buscamos mérito do homem, buscamos ser reconhecidos pelo homem, sendo que o maior reconhecimento é o de Deus. E era exatamente isso que Davi estava buscando, reconhecimento do Senhor. Eu imagino Davi orando e louvando ao Senhor, falando: Senhor, eu não quero ser reconhecido por ninguém, eu quero apenas a tua presença. Porque Davi entendeu que o sucesso sem a presença de Deus é fracasso. Ele poderia ser levado como rei de Israel em seguida, assim que Samuel o ungiu, mas não foi. Exatamente porque ele tinha essa intimidade com o Senhor para falar: não, Senhor, eu sei que existe um tempo para todas as coisas e eu vou confiar no Senhor. O que muitas vezes é difícil para a gente. Eu digo por mim mesma, eu tenho muita dificuldade em entender que os planos de Deus de fato são melhores para mim. Porque ninguém deseja para si mesmo coisas ruins. Eu imagino que ninguém aqui, nossa, meu sonho é morar debaixo de uma ponte e passar necessidade. Ninguém deseja isso. Eu desejo coisas incríveis para mim. Só que, por incrível que pareça, os planos de Deus são ainda melhores do que os meus. Glória a Deus. E era exatamente isso que Davi conseguia entender. E nesse contexto que nós lemos aqui, agora entrando no capítulo que nós lemos, o pai de Davi, Jessé, fala para ele levar mantimento para os seus irmãos, para os 3 primeiros filhos de Jessé que estavam na guerra, porque Israel tinha ido para a batalha contra os filisteus. E diz a Bíblia que eles estavam num vale, de um lado Israel e do outro lado os filisteus. E Golias desafiou o povo de Deus, dizendo assim: se vocês me vencerem, nós filisteus vamos como escravos de vocês, mas se nós vencermos vocês, vocês vão ser nossos escravos. E diz a Bíblia que eles se amedrontaram e imediatamente eles recuaram. E eles ficam ali reclusos, com medo, por 40 dias. Até que Jessé, ele envia Davi para levar mantimento para os seus irmãos. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo é que Jessé, ele fala para Davi, e a Bíblia nos diz que Davi, ele dorme e no dia seguinte ele levanta antes mesmo do sol amanhecer. E isso me chamou a atenção porque eu já fui adolescente, eu já sou jovem, e muitas vezes quando nosso pai manda a gente fazer alguma coisa, pai terreno e o nosso pai do céu, a gente vai murmurando: nossa Senhor, mas tinha que ser 6 horas da manhã essa consagração? Não podia ser meio-dia? Eu trabalho a semana inteira, agora eu vou ter que ir na consagração 6 horas da manhã? Vai. É isso mesmo. É dessa maneira. Glória a Deus. E quando nós somos adolescentes é pior ainda. Nossa, mas é só eu nessa casa, parece que só moro eu aqui. É só eu que tenho que ir no mercado, só eu que tenho que ir na padaria, só eu que tenho que fazer não sei o quê, não tem mais ninguém aqui? Mas Davi foi o contrário. Davi, ele se dispôs e se levantou antes mesmo do sol nascer, para poder levar o mantimento para os seus irmãos, que nesse mesmo capítulo vai dizer que zombaram dele. Isso é uma lição para a gente. Às vezes a gente fala: não, Senhor, mas aquelas pessoas nem me dão valor, aquelas pessoas só olham para mim e não estão nem aí para mim, só zombam de mim. Mas esse é o amar o próximo que o Senhor Jesus fala. É isso que nós temos que fazer. É difícil, mas é isso que nós temos que fazer. Davi, ele se dispôs e foi levar os mantimentos. E eu pesquisei, e a distância de Belém, que era onde Davi estava, até Socó, que era onde estava acontecendo a guerra, eram 30 quilômetros. E ele foi, sem reclamar, sem murmurar.
Ele foi atender a vontade do pai dele. E quantas vezes nós deixamos de atender a vontade do nosso pai por pura preguiça? Ou porque, nossa, Senhor, mas é muito longe, eu não tenho carro, vou ter que ir de metrô, vou ter que ir de trem, vou ter que ir andando, vou ter que pedir um Uber, é muito caro, não dá. E a gente fica criando situações para não cumprir aquilo que Deus tem pra gente. E por muitas vezes a gente perde de viver uma das maiores experiências na nossa vida porque a gente ficou com preguiça. Porque a gente falou, não, depois eu vou, não, Senhor, manda outro, não, Senhor, é muito longe. E Davi viveu uma das histórias mais incríveis que a gente encontra na Bíblia, porque ele se dispôs, ele poderia ter falado para o pai dele, porque Jessé tinha 8 filhos, apenas 3 estavam na guerra. Ele poderia ter falado para dele, pai, não, manda outro, que eu tenho que cuidar das ovelhas, não, hoje é dia de levar elas para beber água, não sei aonde, não vai dar. Não vai dar não, manda outro, porque eu não vou. Mas ele se dispôs. Aleluia. E é exatamente isso, a gente tem que se dispor para poder fazer a obra, a gente tem que se dispor para ajudar os nossos irmãos. Foi o que a irmã Jéssica trouxe aqui no início. Nós temos que se dispor porque será através de nós. Será através de nós, igreja, será através de nós, família. E uma família assim, quando um cai, o outro levanta. Glória a Deus. Davi continuou o seu trajeto e chegando lá, na terra de Socó, a primeira coisa que ele faz é ouvir Golias desafiando o povo de Deus. E aqui, isso para mim é lindo, é incrível. Porque por muitas vezes nós nos amedrontamos de defender o nome do Senhor. Por muitas vezes nós falamos, nossa, não, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu te defendo. Mas a Bíblia diz que aquele que nega o Senhor também será negado naquele grande dia. E toda vez que a gente deixa de defender o nome do Senhor, nós estamos negando ao Senhor. E Davi não fez isso. A Bíblia vai dizer que Davi, assim que ele chega, ele pega os mantimentos e deixa com o soldado que estava cuidando disso. E ele começa a perguntar, mas quem que é esse? Mas quem que é esse aí, esse incircunciso que está zombando do meu Deus? E ali ele começa a conversar e começam a explicar para ele aquela situação. E ele levanta a mão e ele fala, não, eu vou lutar com ele porque ninguém vai desafiar o meu Deus, não. E ele vai e ele fala para Saul que ia lutar. E a primeira coisa que... A quarta, na verdade. A primeira... Vocês podem dar glória, gente. Glória a Deus. Isso, acorda, bora. Glória a Deus. Aleluia. A quarta coisa que eu vejo aqui na história é que Davi, ele era completamente desconhecido. E ele vai lá falar com Saul, ele fala, não, eu vou, porque ninguém vai desafiar o meu Deus, não. Não é assim que funciona. Eu sei o Deus que eu sirvo. E Saul, a primeira coisa que Saul fala pra ele, ele fala, você já viu seu tamanho? Os historiadores dizem que Davi, ele tinha cerca de 1,64, 1,65 mais ou menos. Ele era do meu tamanho. Eu tenho 1,64. Ô, Davi, prega mais. Eu tenho 1,64. Ou seja, imagina o Ramon e eu brigando. Quem que ganha? Davi. Então a primeira coisa que Saul falou para Davi, falou, você que vai lutar? Davi, você olha no espelho. Você não tem tamanho, não. Você não saiu das fraldas ontem, você já vai lutar com o gigante? Não vai. E essa foi a intimidade que Davi tinha construído no secreto com o Senhor Jesus. E ele responde para Saul, falando que, Saul, eu já lutei com leões e com ursos. E é por isso que é preciso construir uma intimidade com o Senhor. Porque o Senhor, ele nunca vai nos colocar para lutar com um gigante, para viver algo maior, se a gente não tiver lutado com um leão antes. Porque como que Davi iria vencer o gigante se ele não soubesse como vencer um leão? E é exatamente isso que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Nós precisamos construir uma intimidade com o Senhor. Uma intimidade longe de holofortes, uma intimidade longe do altar, uma intimidade onde só o Senhor nos vê. Onde nós podemos ser vulneráveis com o Senhor, falar nossas inseguranças e saber que Ele é conosco. Então Davi, ele fala para Saul, não, deixa que eu vou. E Saul fala, então tá bom, então coloca aqui a minha armadura. E diz a Bíblia, eu acho isso lindo. Eu até mandei no nosso grupo
do retiro essa semana. Eu acho isso lindo, porque Davi, ele diz que não, ele coloca a armadura, ele dá um passo e fala: Saul, não vai dar. Não vai dar, vou tirar. Tira, porque é muito pesado, não dá não. E só consegue falar não para a armadura dos outros quem já tem uma intimidade. Quem sabe as suas próprias armas. E você não constrói as suas próprias armas sem ter vivido um secreto com o Senhor, sem ter vivido experiências com o Senhor. Então, por muitas vezes, nós nos vemos em situações que às vezes a gente não entende por que a gente está passando por aquilo. Mas é para lutar com o gigante, é para que nós criemos experiências. Em Romanos 5 fala isso, que a aprovação ela gera fé, e a fé ela gera paciência, e a paciência gera esperança. Aleluia. E é exatamente isso que Davi, ele estava fazendo. Davi, ele provou a armadura, ele viu, não vai dar certo, não é isso que eu quero, não é essa a minha armadura, eu vou sem nada, porque o Senhor é comigo e isso é tudo que eu preciso. Ele foi comigo quando eu lutei com os leões, então ele vai ser comigo agora também. E foi exatamente isso que ele falou para Saul. E Saul falou, então vai. E o que me chama a atenção aqui é que Davi, ele vai até o ribeiro e ele traz 5 pedras. Mas ele não pega 5 pedras como um respaldo de, se a primeira não der certo, eu tenho mais 4. Ele pega 5 pedras, porque além de Golias, haviam 4 gigantes. Com Golias 5. Era uma pedra para cada. E essa confiança é a minha meta. É a minha meta de confiança no Senhor em saber que uma pedrinha vai derrubar um gigante de 3 metros de altura. Porque isso é improvável. Anos se passaram e ninguém consegue explicar como que uma pedrinha pequenininha conseguiu derrubar um gigante. Não consegue derrubar nenhuma criança, imagina um gigante. Mas com Davi conseguiu, porque não era sobre a pedra, era sobre quem estava com ele. Da mesma forma que o Senhor ele está com você nas suas batalhas, Ele está com você nas suas pelejas. E por mais que muitas vezes a gente ache que o Espírito Santo não está, que eu estou sozinha e não, porque eu estou no meio da tempestade, ninguém está comigo, que eu estou sozinho, o Espírito Santo ele sempre está com a gente. Tudo que a gente precisa ter é sensibilidade para poder ver a estratégia que ele está dando pra gente. Porque ele sempre dá uma estratégia, ele sempre dá uma saída. E foi exatamente o que ele fez com Davi. Eu imagino o Espírito Santo falando para Davi, vai ali no rio, vai ali no ribeiro e pega 5 pedras. E ele não questionou, ele falou, Senhor, mas 5 pedras para matar esse gigante? Eu tinha que ir com a armadura de Saul, não com 5 pedras. E essa é outra lição pra gente. Muitas vezes o Senhor manda uma estratégia pra gente e a gente fala, Senhor, mas como que vai ser isso? Não vai dar. E a gente quer ensinar Deus a ser Deus. E eu falo isso porque eu já fiz isso muitas vezes. É uma autocrítica, pessoal. Eu já fiz muitas vezes isso, tá? De falar, não, Senhor, mas o Senhor me prometeu, mas eu não tenho dinheiro. Mas não foi Deus que prometeu? Então descansa, Maria. Confia. É exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi, ele confiou no Senhor, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o Deus que estava com ele. E ele fala para Saul, não, eu vou, vai lá no ribeiro, pega 5 pedras, ele seleciona 5 pedras e ele vai para a batalha. E a Bíblia vai nos dizer que ele luta contra o gigante, pegando a pedrinha dele e jogando na testa de Saul, a pedra afunda e Golias cai. E ele pega a espada e decepa a cabeça de Golias. Ou seja, aquele que era completamente desconhecido, nem o sacerdote sabia da existência de Davi, agora era conhecido por toda Israel. E é exatamente isso que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Mas imagina se Davi tivesse sido um murmurador. Imagina se Davi ficasse o tempo todo reclamando. Imagina se Davi não tivesse confiado. Porque eu acredito que naquela época não tinha profeta para falar, eis que te digo, moço, que eu vou fazer assim, assim, assim. Então ele tinha que confiar plenamente no Senhor. E talvez ele não imaginasse que ele fosse um dia ser rei de Israel.
Talvez para ele estivesse contente com a vida que ele tinha. Mas eu acredito que tenha sido exatamente isso que chamou a atenção de Deus em Davi. Porque eu tenho para mim que Davi não visava coisas grandes. Eu não estou dizendo que você não deve buscar por coisas maiores. Não é isso. Eu estou dizendo que o coração de Davi não estava nessas coisas. Tanto que quando Davi ele se corrompe e ele se deita com Betseba e ele se arrepende, após o profeta Natan falar com ele, ele escreve o Salmo de número 51 e ali ele fala: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti. Tire tudo de mim, mas não tire a tua presença. O oposto de Saul. Saul, quando ele peca contra o Senhor, ele diz: Senhor, tire tudo, menos o meu reino. E essa é a diferença entre Saul e Davi. Por aquele que é escolhido pelo povo e aquele que é escolhido por Deus. E você foi escolhido por Deus, porque você está aqui nessa noite. O Senhor te escolheu. Aleluia. O Senhor ele te escolheu a dedo para estar aqui. Então, vamos parar de murmurar e olhar para o Senhor, porque Ele é o nosso foco, Ele é o nosso alvo. Foi exatamente isso que Davi fez. E foi só por isso que ele conseguiu vencer o gigante. Foi só por isso que ele conseguiu vencer Golias. E antes o menino, que era completamente desconhecido por todos, foi conhecido por toda Israel. Imagina como seria se ele tivesse saído lá do campo junto com Samuel no dia que ele foi ungido e Samuel já tivesse chegado e falado: Saul, hoje é seu último dia, cai fora porque Deus mandou Davi. Eu imagino que o povo ia olhar e falar: mas quem é esse? Não teve campanha, não teve apresentação, não teve nada, quem que é esse menino? Então tudo isso que Davi passou até sentar no trono foi uma preparação do Senhor. E digo e repito, muitas vezes nós passamos por coisas que nós não entendemos, mas é uma preparação do Senhor para viver coisas maiores. A minha avó faleceu em janeiro e ela foi para mim um dos maiores exemplos de fé que eu pude ter na minha vida. E é exatamente isso que ela viveu. Ela passou por muitas provações na vida dela. Mas na velhice dela, eu pude ver o cuidado do Senhor com a vida dela. Mas isso só aconteceu porque ela foi fiel. Em meio às provações, ela nunca sequer levantou a voz para murmurar ao Senhor e falar: Senhor, mas por que o Senhor está me fazendo passar por isso? Por que isso está acontecendo? Eu sou tua filha, eu dou dízimo, eu vou para a igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pelo contrário, toda vez que ela tinha uma provação, ela ajoelhava e clamava ao Senhor. Porque ela sabia de quem vinha a ajuda dela. Será que você sabe de quem vem a sua ajuda? A sua ajuda não vem de homens, a sua ajuda não vem de ninguém dessa terra, a sua ajuda vem do alto. E Davi, ele sabia disso, porque ele escreve o Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele responde no versículo de número seguinte, no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E só pode declarar isso quem já viveu uma experiência com o Senhor. Porque não tem como descansar e saber que o Senhor vai fazer se você não passar por aquilo. É a mesma coisa de fazer uma faculdade. Como que você vai querer ser um advogado se você não fez 5 anos de direito? Não tem como. É a mesma coisa. Entenda veja as provações como uma faculdade de Deus para que você possa viver as melhores coisas deste mundo. Não tem como viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que fala em Jeremias 29:11, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal. Não tem como viver esses pensamentos se antes a gente não viver experiências com o Senhor. Porque quando nós recebemos algo que nós não estamos prontos, a gente se corrompe. E a gente pode falar: mas eu não vou me corromper, o dinheiro não me corrompe. Então recebe sem estar pronto. Eu duvido, e é exatamente isso que o Senhor quer falar para nós nesta noite. Que Davi, ele não se corrompeu porque ele sabia quem estava com ele. Ele não se corrompeu com ouro, com dinheiro, com tudo aquilo que ser rei trazia para ele, porque ele valorizava muito mais a presença do Espírito Santo. Porque para ele era muito mais importante ter a presença do Espírito Santo do que ter um reino. Porque o sucesso sem a presença de Deus é fracasso. E Davi entendeu isso. Só que ele não entendeu isso quando ele sentou lá no trono. Ele entendeu isso antes, quando ele estava lá cuidando das ovelhas. Então Davi, ele vai e mata Golias. Ele derruba o gigante.
E a última coisa que me chama a atenção nesse capítulo é que o capítulo termina com Saul perguntando para os soldados: mas quem que é esse menino? De quem que ele é filho? E o último versículo desse capítulo é Davi se apresentando para Saul. O menino que estava completamente esquecido no campo, se apresentando para o rei de Israel. E é exatamente isso que o Senhor tem para nós. Ele tem planos de paz e não de mal. Só que nós precisamos vencer os nossos gigantes. Nós precisamos vencer e matar aquilo que nos impede de nos aproximarmos do Senhor. É só assim que nós vamos ser reconhecidos. É só assim que nós vamos ser colocados em lugares grandes. Porque o Senhor, de fato, ele na Bíblia diz que Ele nos escolheu por cabeça e não por cauda. Nós vamos ser colocados em lugares grandes, junto de pessoas grandes. Mas para isso nós precisamos ter discernimento e vencer as nossas batalhas internas. Negar as nossas próprias vontades. Dizer não para aquilo que nos amedronta, dizer não para aquilo que nos dá medo, dizer não para o nosso gigante, dizer não para Golias e falar: Golias, sai daqui que você não é nada, você é só um incircunciso filisteu, eu sou muito maior do que você, maior é aquele que está em mim, de que é aquele que está no mundo. E é isso que nós temos que declarar todas as manhãs, que o Senhor é conosco, então nada pode me abalar, nada pode me abalar. E por muitas vezes nós nos colocamos numa situação que não tem necessidade, porque a gente fica com medo de ir lá lutar com Golias. A gente se coloca numa situação de vergonha, uma situação de humilhação, porque a gente fica com medo de colocar um basta e falar: não, fica quieto, diabo. A minha conselheira Tamiri sempre fala pra mim que de vez em quando a gente tem que dar uma de doido, e é exatamente isso: sai daqui, diabo. O sangue de Jesus, ele me faz mais alto do que a neve. Glória a Deus. Sai de perto de mim. E é isso, porque o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele sempre vai nos acusar. Ele sempre vai nos acusar falando que: nossa, mas você leu 60 livros da Bíblia num dia só? A Bíblia tem 66. Olha, não deu. Mas se lesse os 66, nossa, mas você leu só uma vez? Dava para ler mais? Não fez o suficiente. Nossa, mas você fez 3 dias de jejum? Dava para fazer mais? Eu achei que passou, eu achei que faltou, tá? O diabo, ele sempre vai fazer isso porque esse é o papel dele. Ele é o acusador das nossas almas. Mas em Romanos 8, no versículo 1, diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, então se lembre disso. Quando o diabo vier te acusar, quando o diabo vier colocar coisa na sua cabeça, falando que você não pode ser batizado com o Espírito Santo, falando que você é muito novo para ser usado, falando que você é isso, que você não é capaz, lembre-se de Romanos 8:1, lembre-se dessa palavra. Que não importa idade, não importa tamanho, não importa nada, importa que o Senhor está com você, e isso é tudo que você precisa. Aleluia. Isso é tudo que nós precisamos para poder vencer o mundo aí fora. Porque não é fácil ser separado pelo Senhor e viver o mundo lá fora. Não é fácil ser bombardeado todos os dias por afrontas do inimigo. Mas nós temos que ser como Davi, se levantar e falar: não, eu não vou deixar que um filisteu, que um filho do diabo, venha envergonhar o nome do meu Deus. Só que para isso nós precisamos ter intimidade. Porque você vai defender alguém que você não tem intimidade? Você vai defender alguém que você não conhece? Você só vai defender alguém que você ama, que você gosta de estar. E é exatamente para isso que serve o secreto. O secreto não é para que você passe por coisas sozinhas. O secreto é para que você tenha intimidade com o Senhor. O Senhor, ele não usa ninguém que não tenha sido quebrantado antes no secreto. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, de intimidade com o Senhor no secreto. De conhecer ao Senhor no secreto. Porque o altar, ele é uma extensão daquilo que nós já vivemos. E era exatamente isso que estava acontecendo com Davi. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Davi, ele fala para Saul, ele se apresenta para Saul, e a partir dali Davi começa a ser conhecido. A história da Bíblia vai nos dizer que a partir dali o povo começa a olhar para Davi diferente, fala: nossa, Davi
Davi, ele foi lutar com um gigante desse tamanho? Pô, talvez ele fosse um bom rei. Eu não sei, sinceramente, se o povo sabia que Davi tinha sido consagrado a rei. E eu também não sei se Davi falou. Mas eu, particularmente, não falaria. Foi muito difícil não mandar mensagem para Michelle falando: você não sabe quem vai pregar. Eu imagino que ela ia ficar: nossa, não, Mário, não acredito. Foi muito difícil, mas às vezes nós precisamos esconder os nossos segredos. Porque tem coisa que é mistério de Deus e é particular conosco, é particular nosso. E nós precisamos ter esse discernimento de saber aquilo que nós falamos para as pessoas. Ah, mas ele é muito meu amigo. Mas o seu melhor amigo é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, é isso, foi isso que Davi viveu. E ele sabia aquilo que ele estava fazendo porque ele confiava no Senhor. E a chave desta noite, que o Senhor ministrou no meu coração, foi a intimidade. A intimidade é a chave para viver os mistérios de Deus. É muito lindo quando a gente ouve o bispo falando, o Ramon falando em línguas, a pastora Adriana interpretando línguas e expulsando demônios e tudo. Só que eu tenho certeza que eles têm uma vida de intimidade com o Senhor, que não foi construída aqui na frente expulsando o demônio. Foi construída lá atrás, quando ninguém estava vendo. Foi construída lá atrás, quando ninguém deu nada para eles. E é exatamente isso que o Senhor tem para nós. Eu sei que cada um aqui tem um chamado. Cada um aqui tem um propósito de Deus. Glória a Deus. Só que para viver esse propósito, você precisa se dispor a ter uma intimidade com o Senhor. E eu posso dizer com convicção que quando eu parei de passar horas no TikTok e comecei a ler mais a Bíblia, eu fui chamada para pregar. Aleluia. Glória a Deus. E é isso. Essa é a intimidade que o Senhor tem para nós. Porque quando nós estamos na brecha, o Senhor, ele nos mostra a glória dele. Só que o Senhor, nós precisamos nos dispor a ter esse tempo de qualidade com o Senhor. Não tem como construir uma relação com uma pessoa, uma relação de namoro, uma relação de amizade, se você não passar tempo com essa pessoa. Como que você vai namorar uma pessoa se você só fica no celular? Não tem como. Não tem como. E é exatamente isso que o Senhor tem para falar para nós nesta noite. Abra mão daquilo que está te impedindo de viver uma relação de fato com o Senhor. Aleluia. Abra mão daquilo que você imagina, que você acha que está te impedindo de viver as promessas de Deus para a sua vida. Porque eu tenho certeza que cada um aqui tem um propósito de Deus. Amém. O Senhor, ele não chamou ninguém sem propósito. Na Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele nos escolheu. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Só que para viver coisas maiores, nós precisamos sacrificar cada vez mais. E nem sempre é fácil. E é onde entra a ajuda do Espírito Santo. Porque Davi, ele sabia que o Espírito Santo estava com ele. Ele sabia que o Espírito Santo de Deus estava com ele, mas era só porque ele já tinha vivido uma relação com o Espírito Santo. Ele já tinha construído isso. E é essa a mensagem que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Que nessa noite nós possamos aprender a negar o nosso eu, a negar as nossas próprias vontades, para viver uma relação com o Espírito Santo de Deus. Porque nós queremos muito ser usados pelo Senhor, mas Ele quer mais ainda nos usar. Porque será através de nós. Será através de nós que o mundo vai ser salvo. Nós somos a geração eleita. Em Romanos 8, no versículo 19, diz que o mundo aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus somos nós. Nós somos os filhos de Deus. Mas muitas vezes a gente se envergonha em pregar a palavra. Ah, mas vão me achar careta. Ah, mas vão me achar chato. Ah, mas que não sei o que, que isso e aquilo. Tudo bem. Você não é obrigado a fazer nada. Mas também não queira que o Senhor te reconheça. Também não queira que o Senhor, Ele olhe para você e tenha prazer, assim como Ele diz na Bíblia que Ele teve no Senhor Jesus. Porque toda vez que a gente foge de fazer algo para o Senhor, nós estamos negando a Ele. Ah, mas tem outro para fazer? Tem sim.
Mas se Deus não quer usar o outro, Ele quer usar você. Glória a Deus. Ai, Glória a peraí. Deus. Pode dar glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu ia falar algo, mas esqueci. E é isso, Deus ele quer nos usar. Lembrei o que eu ia falar. Sabia que apenas 4% da geração Z, que é a geração que nasceu dos anos 2000 para cá, são cristãos? Isso é muito pouco. Muito pouco. E não vai ser através do Zé da Esquina, vai ser através de nós, porque nós conhecemos a palavra verdadeira. Hoje é muito difícil achar uma igreja que pregue de fato um evangelho verdadeiro, e não uma palavra que apenas agrada os nossos ouvidos. Mas nós conhecemos a verdadeira palavra. E vai ser através de nós que essas pessoas vão se converter. Vai ser através de nós que essas pessoas vão ter um encontro com Cristo. Nós estamos vivendo no século da depressão. Hoje em dia, em cada lugar que você vai, cada esquina que você vai, você encontra 5 pessoas falando, não, que eu tomo um remédio para depressão e ansiedade. E eles falam isso normal. Tá vivendo uma vida normal, tomando remédio para depressão, tomando remédio para insônia. E a gente sabe que isso não é normal. Cabe a nós pregar a palavra, o evangelho para essas pessoas. Cabe a nós e fazer o ID do Senhor. Cabe a nós convidar pessoas para encher essa igreja, de modo que o bispo vai ter que falar com o irmão aqui do lado que não vai caber. Cabe a nós. Ele sempre fala aqui que o trabalho de trazer pessoas não é do altar, é do povo. E nós precisamos disso. O mundo carece pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo precisa dos filhos de Deus. E nós somos os filhos de Deus. Nós precisamos nos levantar como jovens do Senhor, como geração eleita que foi escolhida pelo Senhor a dedo e selecionada para estar aqui, numa igreja que prega a palavra, numa igreja que não fala anátema, numa igreja que não fala nada diferente do que está na Bíblia, numa igreja que fala a verdade. Glória a Deus. Nós somos escolhidos para estar aqui por um motivo, não foi simplesmente para encher o banco, não foi simplesmente para povoar a igreja. Nós não somos prego. É prego que fica no banco. A gente tem que fazer o ID. E o ID não é aqui dentro, o ID é lá fora. O ID é lá fora, a gente tem que pregar para aqueles que precisam. Para aqueles que precisam ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes nós nos envergonhamos de falar do amor de Cristo para nós, porque eu me preocupo demais com o que o outro vai pensar de mim. Mas e o que Deus vai pensar de mim? Porque eu prefiro muito mais deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu tenho comunhão com o Espírito Santo do que deitar minha cabeça à noite e não conseguir dormir sabendo que eu não falei aquilo que eu precisava para uma pessoa e ela se matou. Isso é muito sério. Nesse exato momento, o tanto de vidas que não estão se suicidando, que não estão perdidas nas drogas, na prostituição, na bebida. E nós temos o privilégio de estar aqui. Nós temos a chance de estar na presença do Senhor. Então nós precisamos fazer o que o Senhor Jesus falou: ide pregar o Evangelho. O ide não é somente ir nos países da África e pregar para onde as pessoas passam fome. É lindo esse trabalho. E se você tem esse chamado, glória a Deus, que Deus te abençoe. Mas nós precisamos de pessoas também para ir pregar na faculdade. Nós precisamos de pessoas para ir pregar no trabalho. Nós precisamos de pessoas para ir pregar no Uber para os passageiros. Nós precisamos de pessoas para pregar em todo lugar, porque em todo lugar precisam de Jesus. Em todos os lugares as vidas carecem de Jesus. Não tem como viver uma vida feliz sem a presença de Deus. A irmã Patrícia, ela falou isso no testemunho dela. Ela tinha tudo que alguém do mundo possa imaginar que é bom. Mas mesmo assim ela era infeliz. Porque não existe felicidade sem o Espírito Santo. E nós sabemos disso. Mas o mundo não sabe. Cabe a nós levar essa notícia para eles. Cabe a nós levar essa mensagem para eles. Então que nós possamos nos levantar como jovens da geração eleita para poder pregar a palavra do Senhor. Que caia fora todo medo, toda insegurança, porque o Senhor, Ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Ele nos deu espírito de intrepidez para poder pregar a palavra dEle.
Então, não diga mais, mas eu sou uma criança. Eu também sou. Eu também sou. Eu não sei falar. Mas o Espírito Santo de Deus fala sobre mim. Eu posso te garantir que nada disso está no meu esboço. Mas o Espírito Santo, ele fala. Glória a Deus. E eu tenho certeza que ele vai falar com você também. Fala mais. Basta você se dispor e negar o seu eu. Lá no livro de Tiago diz que quando nós fugimos... Como é que é? Ih, esqueci. Não. Como que é, Ramon? Esqueci. Eu esqueci, eu tô concentrado aqui, ó. Isso, resistiu ao diabo. Resistiu ao diabo. Obrigada, irmã. Quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Glória a Deus. Foi exatamente o que aconteceu com a Paty. Ela contou aqui que ela resistiu ao diabo, que ela disse não, e ela clamou ao Senhor e ele fugiu dela. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Às vezes a gente tem um pecadinho de estimação que está nos impedindo de viver a plenitude daquilo que Deus tem pra gente. E no momento que nós falamos, não, Senhor, eu vou negar o meu eu vou negar esse pecadinho, o Senhor, Ele começa a nos usar. Ele começa a nos usar. Mas basta um princípio nosso. É necessário um princípio nosso. Quando o Senhor, Ele chama Josué, Ele não fala, Josué, vai porque eu vou ser forte e corajoso por você. Ele fala, não, Josué, você tem que ser forte e corajoso. E eu sou contigo. Glória a Deus. Partia de Josué ser forte e corajoso. E parte de nós ser fortes e corajosos também. O Senhor, Ele não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Ele não vai fazer aquilo que cabe a nós. Cabe a nós nos separarmos para o Senhor. Cabe a nós jejuar. Cabe a nós ler a palavra. Cabe a nós orarmos. Cabe a nós buscarmos essa intimidade com o Senhor. E Ele vai fazer a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa. Então que nós possamos a cada dia negar a nossa própria natureza. Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Mas assim como Davi diz no Salmo 51... O sangue do Senhor Jesus nos torna mais alvo do que a neve. Glória a Deus. E é isso, essa é a palavra. Opa!